Bom, claro que a gente ia trazer aqui a fala do Barulho, né? Depois de um jogo como esse, né? Depois de um Choque Rei tão movimentado, com tanta coisa acontecendo aí, né? E nem é pra zoar nada, é que eu gosto mesmo da leitura de jogo dele, né? Do que ele entendeu, do que ele enxergou do jogo. Vamos ver o que ele falou aí, sem mais delongas, e depois a gente comenta em cima, beleza? Bora. Para mim ficou muito claro hoje, nesse duelo contra o Palmeiras, o seguinte: dois fatos muito importantes. Assim. Primeiro, a qualidade dos jogadores. Qualidade dos jogadores. O São Paulo teve errou duas saídas de bola, o Palmeiras fez dois gols. Só o Dudu errou umas três saídas de bola aqui, errou o passe errado, a defesa do Palmeiras também saiu errando. E o São Paulo não consegue definir, porque tecnicamente tem jogadores muito fracos, né? A gente está discutindo aqui o trabalho do Ceni, né? Discutimos muito o trabalho do Ceni, que é um treinador horroroso, o esquema tático do Ceni, a visão que ele tem como treinador é muito ruim. O Dorival, que tem uma visão melhor, que é um técnico mil vezes melhor, a gente já conversou aqui, esbarra na deficiência técnica desse elenco limitadíssimo aí. São jogadores que, infelizmente, para enfrentar, para mim, o melhor time do Brasil, não tem condições. Então, quando a bola sobra ali na entrada da área, o cara vai lá do Palmeiras e fuzila o goleiro. E do São Paulo chuta fofo, não dá bola fora do estádio, chuta o goleiro defende, do Palmeiras defende, que é um ótimo goleiro. E outra coisa também que eu acho muito importante para a gente analisar é o seguinte: tem jogador de futebol que nasceu para jogo grande. Tem jogador de futebol que nasceu para decidir. São chamados jogadores decisivos. Esses jogadores, geralmente, só você ver a história aí, Dom, esses jogadores, geralmente, eles definem resultados, né? Eles conquistam títulos, eles são importantes, eles têm uma capacidade grande de vencer. Eles são jogadores vencedores. A gente tem no Palmeiras um elenco recheado de jogadores vencedores, jogadores que estão acostumados a decidir, que estão decidindo aí há muito tempo, estão conquistando títulos. Agora, pega o elenco do São Paulo, tirando o Rafinha, me fala, esses caras ganharam o quê? Que título importante tem jogando, né, como titular o Rafael? Que título importante tem o Beraldo, o Pablo Maia, o próprio Arboleda? Fala um título importante aí do Arboleda. Fala um título importante do Luciano. Fala um título importante do Caleri. Fala um título importante desses caras aí. Eles sendo, esses jogadores que eu tô falando, porque alguns já, o Rafael já foi campeão no Atlético, no Grêmio, mas eu tô falando assim, esses jogadores, quais títulos esses caras conquistaram como protagonistas? O Alisson passou em 400 times aí. Ele não foi protagonista em nenhum time. Conquistou alguns títulos porque ele rodou muito. Mas como protagonista, me fala um jogador do São Paulo decisivo em jogos importantes, em clássicos importantes, em decisões de campeonato. Qual jogador do São Paulo desse elenco de hoje, tirando o Rafinha, que na nota de cada um eu encontrei, eu descobri o que é o Rafinha no time do São Paulo, quais jogadores são decisivos? Quais jogadores do São Paulo que na hora H, na hora que você precisa, na hora que vai enfrentar um time considerado imbatível, num estádio lotado, que você precisa chamar a responsabilidade, que você precisa sair jogando com tranquilidade, você precisa ter confiança na hora de marcar um jogador, você precisa ter confiança na hora de finalizar, confiança numa saída de bola. Me fala um jogador do São Paulo que é capaz de fazer isso. Nenhum, velho. Nenhum tem capacidade de fazer isso, porque o São Paulo é um time limitadíssimo tecnicamente e não tem jogadores decisivos, não tem jogadores acostumados a disputar títulos. E na hora da decisão, o que é pior, tem jogador que ainda treina as pernas. Hoje, o seu Arboleda, que para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, tremeu as pernas. Hoje é visível, você vê o estado de nervos do Arboleda aqui dentro. Então é muito complicado você almejar, conquistar título com esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador que não ganhou nada vai disputar o segundo jogo da Copa do Brasil na casa do Palmeiras. Estou falando que não dá para ganhar, que já está desclassificado. Não, não estou falando isso. O que eu estou falando é que é muito mais difícil você conquistar alguma coisa quando você tem um grupo de jogadores que não ganhou nada na carreira toda, que ainda está aspirando título, ainda vem para sonhar com alguma coisa. Isso tem um lado bom, que se você vê, não falta vontade. Eu acho que hoje não faltou vontade para os jogadores. O São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras no segundo tempo, né? Teve algumas oportunidades, mas é aquilo, na hora de definir, consegue definir. E quando caiu no pé de um jogador do Palmeiras que já está vendido para o Real Madrid, o menino definiu o jogo. Então, e aí o que acontece? Isso é a destruição que o São Paulo passou nos últimos 10, 12 anos, que você é obrigado a contratar jogador desse jeito, porque você já contratou errado, você já jogou dinheiro fora, você já rasgou dinheiro, então você tem que contratar esse tipo de jogador, que até pode ter vontade, mas, irmão, eu e você, a gente tem vontade também.
Se a gente colocar, se colocar a gente aí, eu posso morrer de infarto com 10 minutos de jogo, mas eu vou correr os 10 minutos. Vontade, às vezes, só não basta. Então, vai ser muito difícil o São Paulo conquistar alguma coisa com esse grupo de jogadores. A gente vê aqui, dentro de campo, você tem uma visão, quando você está no estádio, você tem uma visão muito melhor, né? Você não tem um jogador do São Paulo capaz de chamar a responsabilidade. Você vai, sabe, eu vou dominar a bola, eu vou tentar uma jogada individual. Quem que vai fazer isso no São Paulo? O Luciano. O Luciano, se der 3 embaixadinhas, ele cai para trás. Ele tem um traumatismo craniano. Porque ele, tecnicamente, ele é muito ruim jogador. Ele é um péssimo jogador, tecnicamente, né? O cara que vai distribuir jogo, que vai dominar, que vai tocar. Ele não tem condição, ele é muito ruim. O Caleri é outro jogador, tá? Ele joga sozinho, a bola não chega. Mas é um canela de madeira. Você não consegue fazer uma tabela com o Caleri. Porque tecnicamente ele é fraco. E outra coisa, o Caleri, para mim, é outro jogador que na hora da decisão ele some. Na hora da decisão, na hora do jogo grande, na hora do jogo importante, ele some. Hoje ele não pegou na bola. Ah, mas a bola não chega. Contra o time menor, não chega e ele faz gol também. Então, é muito difícil, gente. Hoje, o choque de realidade, não vou nem falar para você que foi choque de realidade, porque choque de realidade a gente está tendo já há muito tempo. O torcedor do São Paulo mais consciente, claro que se empolgou, e é direito nosso também a gente se empolgar, com as vitórias dos últimos jogos aí, com essa ressurreição que o Dorival fez esse time ter, tirando leite de pedra desses jogadores horríveis aí que a gente tem tecnicamente, mas a gente sabe que esse time dificilmente vai chegar a lugar algum, porque tecnicamente é muito ruim, tem jogadores muito ruins. Ó, eu vou cortar aqui porque o vídeo é longo e se você quiser assistir todo o vídeo aí da opinião do Barolo, você vai clicar no link na descrição aqui, porque a gente traz os canais aí, a gente faz o react, mas também, né, obviamente divulga os canais, então vai lá, se inscreve lá também, ajuda ele, assiste lá o vídeo completo, mas eu achei muito interessante e eu fiquei surpreso dele falar que o Luciano e o Caleri são ruins, tá? Porque assim, eu não acho não, eu acho que o Caleri é melhor que o Luciano, óbvio, mas ele, eu não sei se é o lado muito torcedor corneta que tá pegando nele, né, mas eu acho que eles têm a sua qualidade, né, tanto que o Luciano no segundo tempo, quando aquela pressão que o Palmeiras tomou, ele era o cara que tava chamando a responsa ali, pegando e tudo mais, trabalhando a bola, mas de fato, hoje no Palmeiras você tem muito jogador acostumado com o jogo grande, acostumado a ganhar títulos, e aí num jogo como esse, onde a pressão é muito grande, né, a torcida, enfim, o campeonato, tudo conta, acaba fazendo muita diferença, né? Vamos ver na Copa do Brasil, acho que a gente não vai ter o Arthur, eu acho que isso vai atrapalhar um pouco, mas a gente vai ter o retorno, por exemplo, do Gustavo Gomes, não sei se do Murilo até lá, mas hoje o Luan e o Naves acabaram indo muito bem, o Naves saiu machucado, entrou o Jailson, e o Jailson também deu conta do recado lá, olha que maluquice, né? O Everton fez uma partidaça, o Everton teve umas falhas aí em outros jogos, e hoje foi muito bem, mas assim, esse raciocínio, essa linha de raciocínio do Barolo faz muito sentido mesmo, né? Apesar de eu não achar o Luciano Caleri tão ruim quanto ele acha, mas no quesito decisão, né, ser decisivo, de fato, hoje o Palmeiras tem um elenco recheado. Se o Palmeiras não tem um elenco recheado de estrelas, né, de muito jogador craque e tudo mais, tem um elenco recheado de gente que tá acostumado com decisão, com jogo grande, jogo difícil. O Zé Rafael, que jogou de bola hoje, foi sacanagem, né? O Zé Rafael, o Gabriel Menino meteu o golaço, jogou bem também, o Mike achei interessante também, o Piquerez ganhando todas ali, né, e o ataque acabou não funcionando tão bem assim, não, igual estava funcionando em outros jogos, mas quando precisou, o Gabriel Menino chegando batendo de fora e o Endrick, né, entrando e resolvendo, o Endrick ele é iluminado, o Endrick, eu já vou adiantar para isso, né, cara, eu simplesmente não consigo não ver uma carreira do Endrick brilhante lá fora, porque ele é muito iluminado, cara. Ele é clássico, é jogo grande, é final. E eu acho que isso vai perseguir ele pra vida toda. Eu espero, né? E eu acho que vai mesmo. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, se inscreve lá no canal do Barulho também. Tamo junto.